Aqui é a gravação. Então, boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo. Vamos lá. Boa noite, boa Vamos noite a lá, todos. Paulo. Sou o Vinícius Flávio, Fellow de Cirurgia Refrativa e Ceratocone na Santa Casa de BH, e vou apresentar hoje sobre a ectasia pós-cirurgia refrativa. Então, como introdução, é interessante citar que é uma patologia incomum, mas é uma potencial complicadora em cirurgia refrativa, culminando com aberrações e redução da acuidade visual. Não há diretrizes abrangentes para a prevenção dessa ectasia, e a detecção dela pode ser desafiadora. Então, a identificação de possíveis fatores de risco pode minimizar essas complicações. Pacientes sem fator de risco conhecidos podem desenvolver a ectasia pós-refrativa. E avanços terapêuticos da detecção dessa ectasia pós-refrativa e também no tratamento estão em vigor, então o desfecho desses pacientes tem se tornado cada vez melhor. É importante citar ainda que esses fatores de risco conhecidos não são diagnósticos, então podem haver pacientes que têm vários fatores de risco, porém não vão desenvolver a ectasia. Assim como tem pacientes que não têm nenhum fator de risco, mas também poderão desenvolver essa ectasia. Então, a avaliação pré-operatória minuciosa, com história clínica, exame físico bem adequados, são necessários para maior cautela aí na operação dos pacientes. É importante ainda a descontinuidade do uso das lentes de contato para a regularização dessa superfície corneana para realizarmos os exames, né? Tanto as refrações seriadas, quanto as revisões de índices topográficos e tomográficos, bem como a avaliação conjunta de todos esses fatores de risco, pesando risco-benefício na indicação desse procedimento para não termos nenhuma surpresa. Agora, sobre os fatores de risco, vou citar cada um e posteriormente vou falar mais acerca deles. Então, pacientes jovens com alta miopia, pacientes já com ectasias corneanas, córneas finas, baixo estroma residual, alto coma vertical, astigmatismo irregular, curvatura posterior alterada, baixa esterese corneana, bem como estresse mecânico, como o ato de coçar os olhos, e a gestação são fatores que podem auxiliar nesse desenvolvimento dessa patologia. Pensando em todos esses riscos, é interessante a gente sempre lembrar do score de Handman, né? É o Ectage Risk Score System, que faz uma estratificação de risco a partir desses fatores de risco cumulativos. E na classificação do Random, ele segue essa ordem de qual fator influencia mais para o desenvolvimento da ectasia, começando com a topografia, depois também com o leito residual estromal, idade, espessura da córnea central e o equivalente esférico por último. Então, a partir desses itens é realizada essa classificação e estratificação do risco conforme na tabela inferior à esquerda. Então, com pontuação de 0 a 2 seria um risco baixo, indicando proceder com LASIK ou PRK. Grau 3 seria já moderado, então podemos prosseguir com cautela, ou então contraindicar o procedimento a depender do que a gente achar. E com 4 ou mais já seria contraindicado o procedimento. Importante ressaltar ainda que esse score foi realizado com o LASIK, então a segurança do PRK não foi estabelecida nesse estudo. Bem como, após uma revisão sistemática, foi identificado pelo Krashmer que não deve ser utilizado como ferramenta única esse score de Random. Sempre a gente deve avaliar todos os fatores de risco e pesar risco-benefício, não avaliando como uma estratégia individual. Tem um artigo ainda do Chan et al., de 2010, que ele avalia 36 olhos com ectasia pós-refrativa. Ele estimou que o score de Random pode hipoestimar o risco para ectasia pós-refrativa, sendo que desses pacientes, 9 que foram classificados com baixo risco evoluíram com ectasia, 7 que foram classificados com moderado risco evoluíram também com ectasia, e do alto risco foram 20, são 56% que evoluíram com essa ectasia. Então, aqui a gente vê que mesmo pacientes que são classificados com baixo risco também podem evoluir com ectasia. Pensando num fator de risco que seria mais sensível e mais específico, o Marconi Santiago começou a estudar acerca do PTK. Ele postulou em 2014 que seria o preditor mais sensível e específico de ectasia pós-LASIK. E isso especialmente em córneas que têm índices topográficos e tomográficos normais. E ele estipulou ainda uma relação integrada entre essa espessura do flap, profundidade de ablação e a espessura corneana com o desenvolvimento dessas ectasias. E isso é corroborado pela contribuição maior do estroma anterior nessa estabilidade biomecânica da córnea, visto que é uma estrutura mais densa e entrelaçada, e após ser afetada pela excimer laser, geraria um distúrbio dessas forças biomecânicas que poderia culminar na ectasia.
Então, diante disso, foi postulado que é um fator preditor mais forte em córneas com topografia normal que os valores isolados de espessura do flap, leito residual estromal, espessura corneana, idade, o score de Randaman, moderados a graves. Dentro desse início, dessa descoberta do PTA, eles ainda colocavam a espessura do flap e a profundidade de ablação com o mesmo peso dentro do cálculo. Só que a partir de estudos posteriores, eles tentaram avaliar se tinha alguma desigualdade entre a espessura do flap e a profundidade de ablação para gerar essa maior fragilidade biomecânica. E foi realizado estudos com pacientes pós-cirurgia refrativa que possuíam um PTA maior que 0,4 para avaliar qual desses índices que afetaria mais nesse desenvolvimento da ectasia. E eles avaliaram que o grupo que desenvolveu a ectasia possuía o flap mais espesso, e a ação periférica desse flap geraria uma menor curvatura na periferia que acabaria combinando com uma córnea mais curva central. E espessuras de flap com mais importância biomecânica teriam mais importância biomecânica do que a profundidade de ablação propriamente dita, sendo ainda um risco de ectasia maior se a espessura do flap for maior que 50% dessa equação. E principalmente em olhos que têm o flap maior que 140 micra, o risco de ectasia aumentaria significativamente em casos de ablação maior que 70 micra. Então, dito isso, eles estipularam constantes diferentes para a espessura do flap e para a profundidade de ablação, que deixariam o PTA de uma forma mais previsível, de acordo com a alteração de cada item. Além disso, também temos o PTA thinnest, que seria a medida do ponto mais fino da córnea, e isso se tornaria uma medida mais conservadora e aumentaria a sensibilidade de detecção de pacientes com maior risco, visto que a espessura mais fina elevaria o PTA. Variação de aproximadamente 0,5 em olhos normais. Então, após um estudo, ele identificou que se ele fizesse o PTA normal e o PTA de córnea mais fina, em indivíduos normais, normalmente essa variação é de 0,5%. Quando a pessoa tem uma córnea mais fina, mais suspeita, esse valor seria maior. Além disso, no aparelho Galilei, eles criaram o Santiago PTA Report, que já vem com os cálculos de PTA, PTA thinnest, PTA plus, que seria das constantes da espessura do flap e da profundidade de ablação, e ele ainda faz a curva do PTA, que está aqui inferior à direita. Então, a gente pode ver aqui o limite de PTA, a curva que o PTA ficaria, e a espessura total da córnea está em preto. Então, o cirurgião conseguiria visualizar alguma área que poderia esse PTA estar mais limítrofe ou alterado. Ainda acerca da correlação do PTA com o PRK, seria necessário avaliar pacientes com topografias normais para identificar qual o risco que o PTA exerceria nesses casos. Porém, esses casos de ectasia pós-PRK normalmente têm topografias suspeitas ou claramente alteradas. Isso impossibilita um pouco a gente aferir qual a porcentagem de chance do PTA estar mais alterado em um caso ou outro. Em caso de topografia normal, os limites de risco poderiam ser potencialmente maiores na realização do PRK. Mas ainda assim, eles desaconselham fazer cirurgias em pacientes com PTA maior ou igual a 0,4, apesar de eles estipularem que esses limites poderiam ser maiores. E aí o cálculo do PTA para o PRK ficaria com a espessura do epitélio mais a profundidade de ablação sobre a espessura corneana. Acerca do PTA e do SMILE, o cálculo seria a espessura da lentícula mais a espessura da capa anterior sobre a espessura corneana. Teoricamente, o SMILE seria uma técnica de menor risco de ectasia, justamente por poupar o estroma anterior, né, que tem maior relação com essa estabilidade biomecânica. E eles avaliaram um relato recente de um paciente que desenvolveu ectasia pós-SMILE, e no cálculo eles viram que o PTA era maior que 0,45. Porém, ainda não há dados suficientes para a gente correlacionar esse PTA em SMILE e definir os limites adequados para a técnica. E eles ainda inferem que mesmo em SMILE, o limite pode ser inferior se tiver alguma normalidade topográfica nesse paciente. Outras formas da gente detectar, né, seria pela topografia, né, que o próprio score de Randoman já utiliza. Então, a gente veria as imagens semelhantes a essa da graduação do score de Randoman. E já na tomografia, no Pentacam, a gente tem também o Belling-Ambroso Ectasia Display, que ele analisa alguns parâmetros que inferem o risco de ectasia nesses pacientes, como a elevação anterior, elevação posterior, progressão paquimétrica,
ponto mais fino, arte máximo e combina todos numa análise regressiva para formar esse BED-D, que maior que 1,24 seria uma baixa especificidade e alta sensibilidade para a detecção de ectasias, e acima de 1,60 aumentaria essa especificidade e deixaria baixa a sensibilidade. E é importante detectar que uma análise isolada desse display não é suficiente para a gente fazer algum diagnóstico, visto que, igual a gente já viu em algumas aulas prévias, a gente pode ter alterações topográficas e no Pentacan não está demonstrando tanta alteração. Igual esse relato de caso que tem no Krasmer, que é uma topografia com a simetria inferior, né, uma certa quebra de ortogonalidade, e no Bellin Browse Display, o BED-D está dentro dos limites da normalidade. Então, sempre a gente tem que fazer análises combinadas entre esses fatores de risco para avaliar os pacientes. Aqui eu coloquei só a página do Holiday Report de um paciente com diagnóstico de ectasia, que a gente percebe essa quebra de ortogonalidade, né, esse astigmatismo irregular, com o ponto mais fino descentrado ali para a temporal inferior, e coincidindo também com essa elevação posterior aumentada, que a gente vê na foto inferior à direita, né, no mapa inferior à direita. Temos ainda algumas calculadoras com inteligência artificial. O Rafael até citou numa aula que tivemos no mês passado, então não vou me ater muito a isso. Vou dar enfoque só no Brain Cornea mesmo, que foi proposta pelo Renato Ambrosio. E eles avaliam vários desses fatores de risco na tentativa de estabelecer os riscos para cada técnica. Mas ainda assim, requerem mais estudos ainda para maiores resultados. Outro fator que pode nos auxiliar nesse diagnóstico também é a tomografia de coerência óptica, que temos tanto o mapa epitelial e a avaliação paquimétrica, que podem nos auxiliar nesses casos suspeitos. Aqui, superior à direita, a gente vê um afinamento ali nesse mapa epitelial na região mais central, que coincidiria com um ponto mais protuso da córnea. Então, o epitélio já vai se remodelando e a gente pode perceber isso no exame. Outro uso que pode ser útil também é no pós-operatório do LASIK, para avaliar se a espessura do flap, profundidade de ablação e estroma residual, eles são responsáveis individualmente ou então coletivamente no desenvolvimento dessa ectasia. Foi um dos exames utilizados para estabelecer o PTA Plus e aquela relação das constantes entre espessura de flap e da profundidade de ablação. Outro exame que pode ser utilizado é a aberrometria por frente de onda, porém não há consenso acerca de uma aberração mais sensível ou específica para a ectasia. Sendo que o coma vertical elevado, associado a alterações fotográficas, pode ser útil no screening de ectasias. Além disso, a esterese corneana também é um fator importante a ser avaliado. Então, o CORVS e o ORA são alguns exames que tentam fazer essa estimativa dessa biomecânica para avaliar essa esterese corneana e usam índices de deformação da córnea para distinguir a biomecânica das córneas normais e anormais e nos auxiliar aí em avaliar o paciente que tem mais risco. Acerca das opções terapêuticas, em casos leves a moderados, o próprio óculos pode auxiliar no melhor aprimoramento visual desses pacientes. E as lentes de contato, desde as gelatinosas até as lentes esclerais, também podem auxiliar na reabilitação visual desses pacientes. Sendo as gelatinosas tóricas ou até mesmo guiadas por frente de onda, que são inovações no tratamento de pacientes com ceratocone, também têm sido utilizados em pacientes com ectasia. Outra opção também são as lentes de contato rígidas gás permeáveis, que em alguns casos pode gerar certo desconforto, então temos as técnicas como o piggyback, que está na imagem superior à direita, que a gente coloca a lente de contato gelatinosa e a corneana acima dela, ou então lentes híbridas, que também tem auxiliado aí na maior comodidade do uso das lentes para esses pacientes e se mantendo com a melhor visão. Além disso, em outros casos também temos as lentes de contato esclerais, que podem auxiliar na reabilitação visual desses pacientes. O Krasmer traz como dado que 80% dos casos de ectasias corneanas pós-refrativas foram manejadas com êxito apenas com a lente de contato. Outra opção terapêutica também seria o implante de anel estromal, induziria um encurvamento periférico e culminaria com um aplanamento central dessa córnea. O efeito planejado varia, né, de acordo com a espessura, a localização, o número de implantes, e é um tratamento que pode ser reversível e também o anel pode ser rodado, aí a certo ponto, caso ele mude de posição, para aprimorar mais os resultados finais.
Em estudos, avaliaram a melhora da acuidade visual ao reduzir esse erro refrativo, a ceratometria e também as aberrações. O estudo do Pinheiro et al., com 34 olhos com ectasia pós-LASIK, evidenciou 60% dos pacientes com melhor visão, acuidade visual corrigida, redução do cilindro e também redução do coma após o implante do anel estromal. Importante ressaltar que eles são contraindicados em casos de cicatriz e córneas muito finas. A referência estava menor que 400. Além disso, o procedimento pode ser combinado com outras modalidades, como o uso de crosslink ou lentes de contato rígidas e gás permeáveis. E a combinação do implante do anel com crosslink e PRK estão sendo feitos estudos aí que dizem que podem ter benefícios em reabilitação visual em caso de ectasia progressiva. Porém, os estudos ainda estão em andamento, tem um N pequeno e também um segmento também que não é tão longo ainda. Então, a gente requer mais tempo para avaliar esses resultados. E em pacientes pós-LASIK, temos que ficar muito atentos com a questão da extrusão ou migração desse anel, que elas podem ser mais comuns que nos outros pacientes. Além disso, possuímos também o crosslinking, que através da riboflavina, luz ultravioleta e reação com oxigênio, ele vai fortalecer as ligações covalentes interfibrilares do colágeno, gerando uma maior estabilidade biomecânica na córnea. Ele visa estabilizar ou possivelmente regredir as ectasias com melhora dos índices ceratométricos. Um estudo do Hersh, ele avaliou 179 olhos com ectasia e relatou melhora de uma linha em geral nos pacientes após o procedimento, sendo que 32% ganharam duas ou mais linhas de acuidade visual. Olhos com córneas mais curvas no pré-operatório também obtiveram mais benefício após o tratamento. E ele fez um teste com o grupo controle também, que no grupo controle evoluiu com K máximo com aumento progressivo, enquanto no grupo teste esse K máximo reduziu cerca de 0,7 dioptrias. Apesar de resultados positivos em resposta com olhos com ectasia pós-refrativo, os resultados são menos robustos que em olhos com ceratocone. E a presença do flap do LASIK pode reduzir essa estabilidade biomecânica após crosslinking e pode justificar também esse resultado menor do que comparado aos olhos com ceratocone. Vimos também que em casos de ectasia progressiva, o uso do implante de anel estromal associado ao crosslinking pode melhorar o desfecho. E esse procedimento crosslink está relacionado também à redução nos transplantes de córnea devido a ectasias corneanas. A gente pode ressaltar ainda certas complicações que podem ocorrer com crosslinking, como o Reis, né, que costuma melhorar após os 3 a 6 meses do procedimento, ceratite bacteriana ou herpética após a desepitelização realizada, alguns infiltrados estromais periféricos, além do dano endotelial em córneas muito finas. Acerca desse crosslinking associado ao implante de anel estromal, a literatura ainda não traz um protocolo específico, então tem muitas divergências ainda. No Krasmer, eles indicam a realização em mesmo tempo cirúrgico, porque pode ter melhor resultado ceratométrico. Segundo eles, o acúmulo de riboflavina nos túneis geraria um maior efeito do crosslinking e melhoraria essa estabilidade, né? Seria aprimorado em relação ao procedimento em 2 etapas separadas. Enquanto isso, no livro de cirurgia refrativa do Marconi Santiago, ele traz que é preferível realizar qualquer procedimento que vise a reabilitação visual 1 ano após o crosslinking, justamente para a gente ter uma maior previsibilidade. Acerca agora do crosslink associado ao PRK, também tem alguns estudos em andamento para avaliar a melhor reabilitação visual. E o Zhu et al. Fez em 2018 um estudo com 14 olhos com ectasia pós-refrativa submetidos a crosslinking associado ao PRK e relatou melhora da acuidade visual e redução dos valores ceratométricos. Porém, esse estudo teve apenas 12 meses de follow-up. Então, ainda precisamos aguardar mais um pouco para a gente avaliar como é que vai ser a estabilidade após esse procedimento. E, por fim, alguns pacientes podem culminar no transplante de córnea, em casos mais refratários. E o Udart et al., em 2008, postulou que 8% dos casos de ectasia pós-refrativa necessitaram de ceratoplastia. E, atualmente, a gente acha que esse número tem reduzido. O transplante penetrante com laser de Fenton II proporcionaria recuperação e retirada de suturas conforme o astigmatismo mais rapidamente, então daria uma mais rápida reabilitação visual, e o DALC vem se mostrando eficaz, apesar de ser uma técnica cirúrgica que demanda mais do cirurgião. E sem falar que o transplante pode aumentar a morbidade mesmo com os avanços tecnológicos, visto que pode ter algumas complicações, como infecção, glaucoma, que podem estar relacionados a esse procedimento.
Então, como conclusão, essa ectasia pós-refrativa continua sendo uma complicação incomum, mas preocupante. Ainda não há protocolos seguros de prevenção da ectasia corneana. Então, múltiplos fatores devem ser considerados nessa avaliação pré-operatória. E muitas medidas conservadoras e minimamente invasivas auxiliam o tratamento. O crosslink atualmente é considerada a única opção para estabilizar os casos em progressão, ainda que tenha menor ação quando comparado aos pacientes com ceratocone. Aqui são as referências que eu utilizei. Obrigado. Perfeito, Vinícius. Muito boa sua apresentação. Tô Cláudio Cury está online, não está? Boa noite, Cláudio. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. Tudo noite. bem? Boa noite, Tudo bem, Cláudio. Cláudio? Boa noite. Bom, Joia. a gente gostaria de ouvir seus comentários aí a respeito da apresentação do Vinícius, por favor. Meus comentários são poucos. Parabéns pela aula. Fez um resumão de várias coisas, né? Sendo que a gente vem discutindo, não sei, parece que a gente vem discutindo tudo nos casos desafiadores, basicamente é isso, como evitar a ectasia. Então, eu acho que o Vinícius fez mais foi uma revisão de tudo que a gente vem fazendo, vendo, sendo orientado a não fazer, né? É aquilo que a gente não deve fazer. Então, tem suspeita e a gente está vendo esses pequenos critérios, alterações, o BED-D já teve um avanço, melhorou o índice aqui, o Marconi fez outro ali. E eu, para mim, e não sei se os demais preceptores concordam também, voltamos na topografia. Eu tenho tudo normal no exame com câmera de Scheimpflug, com fotografia tipo Scheimpflug, mas tem uma topografia que eu vejo que tem uma diferença inferior-superior, vejo que tem uma deformação, né? A morfologia está alterada. Basicamente, para mim, é evitar a cirurgia. Tá? E assim a gente previne a ectasia. Não tem muitas outras coisas para a gente acrescentar, não, a não ser para prestar bastante atenção nesses casos desafiadores que a gente fica discutindo todo, né, no dia após as aulas, porque ali está o cerne do que a gente tem que fazer no dia a dia. Alguém já sofreu tudo que tinha que sofrer para a gente não errar agora. Era isso. Perfeito, Cláudio. Concordo 100% com você. A topografia corneana associada à tomografia de córnea ainda é o parâmetro principal para a gente evitar operar aqueles pacientes que realmente não devem ser operados tanto no LASIK quanto no PRK. Naturalmente, que como o Vinícius já comentou, os critérios de Randleman foram feitos para o LASIK. E a gente, na realidade, quando utiliza ele para o PRK, a gente está pegando carona em uma análise que não foi feita exatamente para o PRK. Mas, de qualquer maneira, é um parâmetro que a gente deve levar em consideração e lembrar que espessura corneana é importante, idade do paciente é importante, mas o parâmetro principal realmente é o que nos tranquiliza bastante no pré-operatório de cirurgia refrativa é quando a gente tem uma topografia corneana e uma tomografia de córnea absolutamente inocente. A gente ouve muito em congresso, discussão, qual que é o parâmetro mais importante, topografia ou tomografia. Eu acho essa discussão assim meio ingênua. Na realidade, a gente tem que levar em consideração os dois métodos de diagnóstico no sentido de avaliar o que é melhor para o nosso paciente. Eu acho que não faz muito sentido a gente ficar discutindo se topografia é mais importante ou tomografia é mais importante. Faz parte da minha rotina em cirurgia refrativa realizar os dois exames e acho que são complementares. Não faz sentido a gente valorizar um maior do que o outro. Doutor Lucas está online? Acho que não, né? Vamos passar então para o doutor Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Vamos aos seus comentários, então. Bom, boa noite a todos. Realmente, a gente tem muito temor em ter uma ectasia. Porque a ectasia é a mais grave complicação para o cirurgião.
porque ela é cirurgião dependente na quase totalidade dos casos. Eu nunca tive um caso de ectasia, ou que eu acompanhei ectasia, que o paciente não tivesse um fator de risco. Frequentemente, a topografia. Se você não avalia a topografia com muito cuidado, como a gente já falou em muitos casos, pode passar batido com coisas importantes, né? Então, eu fiz um levantamento fazendo esses casos desafiadores. Eu tive, nesses 30 anos, que eu saiba, né? Porque tem paciente que pode não ter me procurado outro colega. 5 casos de ectasia, que realmente eu acompanhei. E não deve ter muito mais do que isso, porque eu faço uma busca ativa. Eu não dou alta para paciente, eu estou sempre acompanhando os pacientes. Então, é difícil o paciente escapulir, porque eu fico atento aos retornos. Mas, então, nesses 30 anos, mais ou menos umas 10 mil cirurgias, eu tive 5 casos, ou seja, é muito pouco, é raro. Agora, o que eu gostaria de colocar para vocês é uma coisa muito importante, mais do que o número de ectasias. 2 ectasias eu tive em 1999. 2 eu tive em 2000. E uma eu tive em 2008. E eu não tive mais nenhum caso depois de 2008. O que que aconteceu com o tempo? A gente foi aprendendo com nossos erros e a tecnologia também foi evoluindo. Então, com isso, a gente hoje tem muito mais ferramenta para detectar um fator de risco. A gente conhece muito melhor os fatores de risco do que a gente conhecia há 10, 20 anos atrás. Realmente, os fatores como o Handelman, eu gosto muito do Handelman, mas o Shen, e foi interessante que o Vinícius citou ele aí, ele fez um trabalho dizendo que alguns casos que o Handelman dava baixo risco desenvolveram ectasia. Então, mas ele não citou como é que eram as topografias desses casos de baixo risco. Ele colocou os scores. Falou lá que 25% dos casos, se não me engano, tinham baixo risco e desenvolveram ectasia. Mas como é que estava a topografia? Se a topografia está alterada, para mim não é baixo risco, porque a topografia para mim já é um altíssimo risco. Então essa é que é a questão. Em relação ao PTA, PTA realmente é importante. O PTA, na verdade, é uma ideia muito antiga. Eu não me lembro qual que foi o argentino, mas era um argentino que há 20, 30 anos atrás ele estava muito ativo. Não lembro como é que era, um cara de Buenos Aires. Lembra aí, Arnaldo? Como é que chamava? Não seria o de Buenos Aires? É de Não era de Buenos Aires ou então de Mendoza, não? Córdoba. Ou então de Córdoba. Não Rosário era é aquele. o, Não, não, aquele. não era o Arturo Não, Arthur Maldonado. Maldonado. Maldonado, exatamente, É. Arturo Maldonado. O Maldonado ele já falava da profundidade de ablação como fator de risco, mas ele não citava a espessura de flap, ele falava qual que era a profundidade em relação à espessura de córnea. Ele tinha lá os índices, até 40%, até 30% da espessura você pode tirar e tal. E veio o Marconi e Exato. fez um Uma coisa upgrade. interessante do Arturo Maldonado é que ele era tão preocupado com a ectasia que ele gostava, quando ele ia fazer uma recirurgia, ele levantava o flap e fazia a ablação, não no estroma, e sim no flap, com o objetivo de não consumir mais tecido, sabe? É, Ele é tinha isso aí. essa técnica dele. Ele Era a descreveu técnica de isso aí, mas não foi Maldonado. para frente, não. É, Muito exato. bem. Então, mas observa o seguinte: mas o PTA é mais sensível, desde que a topografia seja normal. Se a topografia tem que ser normal, a topografia é mais importante, pô. Ué, então, quer dizer, a topografia, gente, ela é um exame por anéis de plástico, ela é mais importante do que a, o mapa da superfície anterior feito pela câmara de Scheimpflug. Mais sensível. Agora, você tem que tomar cuidado com a escala. Porque a escala, se ela for uma escala muito alta, você pode não detectar nada.
Então, então a gente deve valorizar, eu não valorizo um algoritmo ou um exame como prevenção. Quanto mais complexo o caso, quanto mais riscos de ectasia nós temos, mais completa tem que ser a nossa propedêutica. Então, se você tem uma córnea que é absolutamente normal, mas é um paciente que vai ter uma alta ablação, você não pode ficar só na topografia. Você tem que fazer também uma tomografia, você tem que fazer também, se for um paciente jovem, fazer um Corvis. E sempre eu acho sempre interessante colocar nos critérios de Handelman. Mas a gente tem que ser muito rigoroso. Para você usar os critérios de Handelman, tem que ser muito rigoroso com a topografia. Outra coisa que é interessante é que quando o Smile foi lançado pela Zeiss, o grande apelo era que você tirava estroma posterior. Você tirava uma lamela do estroma posterior que é menos resistente, consequentemente, não teria tanto impacto sobre a biomecânica, já que as lamelas anteriores são mais, e que são aquelas retiradas pelo LASIK, enfraquecidas pelo LASIK ou pelo PRK, a gente trabalha nelas, né? Mas só que começou a aparecer também casos de ectasia. Agora, provavelmente não foi por causa do Smile, provavelmente porque era um paciente que já tinha uma córnea alterada, uma topografia alterada, e o colega achando que tirando no estroma posterior não teria ectasia. Mas se você tem uma córnea com uma topografia alterada, você tem uma córnea doente. Então, essa córnea, você tem que respeitá-la muito. É lógico que eu uso muito, eu faço muita tomografia. Gosto de avaliar todos os índices do Pentacam. Avalio o BED-D, eu avalio o arte máximo, avalio o descentramento, avalio o mapa de progressão paquimétrica, o PTI em 6 milímetros, entre 6 e 8. Quer dizer, tudo isso tem peso. E o conjunto da obra que vai te dar o destino. Agora, quando você tem um caso borderline associado a um paciente jovem, para mim deixou de ser borderline, para mim passou a ser uma contraindicação. Você tem que considerar que um paciente mais de 30 anos, a córnea dele já tem um crosslink natural. Com certeza, o risco de ectasia é muito menor do que num paciente jovem. Bom, outra coisa que você falou aí que eu acho que também é muito importante lembrar é o seguinte: o OCT, eu faço muito OCT de córnea quando eu vou fazer uma reaplicação de LASIK. E eu gosto muito de levantar o flap, principalmente quando é H-LASIK. A gente não mexe no leito estromal na área central. Então eu sempre olho, sempre meço a espessura do flap, porque se for um flap muito espesso, eu prefiro não fazer a ablação. Se for, no caso, uma miopia, eu prefiro fazer um PRK e ablar no flap. Eu não levanto esse flap. Se for um flap fino, um flap que tiver menos do 120, 130, 140 micras, menos, e não for uma reaplicação de uma alta profundidade de ablação, eu frequentemente levanto o flap e faço no estroma anterior. Mas isso é para tirar 1, 2 graus, que você vai tirar uma quantidade pouca do estroma e você tem uma espessura total satisfatória e tem também uma idade onde o risco de ectasia é menor. Lembrando que pouca gente fala, mas reaplicação de laser, retratamento de refrativa, é também um fator de risco. A incidência de ectasia pós retratamento é muito maior do que quando você tem um tratamento só. E frequentemente, quando o paciente faz um tratamento, alguns meses depois ele aparece com um pouco de miopia, o colega mais desavisado acha que houve uma regressão de efeito, ou houve uma hipocorreção e vai lá e faz mais um pouco de laser. Ou seja, você já está tendo uma ectasia, você vai agravar ainda mais essa ectasia. Lembrando sempre, melhor forma de você corrigir a visão num paciente com ectasia se chama-se lente de contato rígida gasto permeável. Se o paciente é um paciente exigente com a visão, é o melhor tratamento, muito melhor do que anel. Agora, se tem uma ectasia leve com progressão,
Por isso que eu acompanho, eu falo com vocês, não dê alta para o paciente, acompanhe esses pacientes. Você pegou ectasia no início, está em progressão? Crosslink, precocemente. Não fica esperando muito, não. Crosslink. Agora, se tem uma ectasia grave, sem progressão, você tenta adaptar uma lente. Não conseguiu adaptar uma lente, o paciente não quer usar lente, operou para não usar lente, aí sim você vai lançar a mão do anel, para tentar ver se ele tem uma boa visão com óculos. Se tem um caso grave de ectasia sem progressão, aí é um lente de contato mesmo ou anel. E se for grave com e você não tem adaptação com lente de contato, aí a solução é o transplante. Caso grave de ectasia, o paciente não consegue usar lente de contato ou não tem indicação de anel, aí realmente é a única situação que eu indico o transplante. Mesmo os córneas mais finas, eu às vezes avanço mais do que 50% da espessura, quem opera comigo sabe disso, eu vou até 60% da espessura para me colocar o anel mais espesso possível para que eu possa ter a maior possibilidade de estabilizar aquela ectasia. Se tiver uma córnea muito fina, que é uma das causas também da ectasia, aí muitas vezes você não tem como fazer o crosslink. Não é seguro fazer o crosslink, né? Mesmo usando hiposmolar e tudo, você faz uma ginástica danada, você está expondo, são pacientes jovens, você está expondo esse paciente ao risco da radiação ultravioleta, né? De você não ter, de ter complicações mais graves. Bom, então, como outras doenças, gente, o melhor tratamento de ectasia chama-se prevenção. Então, o que a gente faz nesses casos aí, desafiadores, a maioria deles é que a gente vê que tem caso de risco de ectasia, a gente, ou então já tem alguma ectasia, a gente trata, porém, o melhor tratamento, de longe, é a prevenção. Lembrando que, se o paciente tem uma suspeita de ectasia, você fala que aquele paciente tem uma suspeita ou tem uma ectasia muito inicial, com boa visão. Na fase inicial, a ectasia tem uma ótima visão, o paciente não reclama de nada. Então, você pode, nesses casos, eu faço a riboflavina oral e acompanho esse paciente de perto. Porque se você dá um tratamento, você praticamente obriga esse paciente a voltar. É uma forma também que eu tenho de acompanhar esse paciente mais de perto. Se você fala assim, volta 6 meses, está com a visão boa, às vezes ele pode não voltar e essa ectasia pode progredir em qualquer época, diferente da ectasia do cone primário. O cone primário vai evoluir na juventude. Agora, nos pacientes com ectasia secundária a um tratamento fotoablativo, ela pode evoluir em qualquer época. Se o paciente é aquele coçador de olho e tudo, ela pode evoluir em qualquer época. O Marconi, isso eu já discuti com o Marconi já de muitos anos que ele fala isso. Não, se o paciente tem um cone avançado, eu faço o crosslink e depois de um ano eu faço o anel. Eu não vejo muito sentido nisso. Se o paciente tem uma ectasia avançada, a minha conduta é primeiro o anel, depois, se o anel não estabilizar, eu faço o crosslink. Eu não. Porque você faz um procedimento, o paciente acha que já que está resolvido. Não, não está resolvido. Uma ectasia grave, você não vai resolver com crosslink. Você vai continuar o paciente incapacitado e não vai resolver. Então, só para terminar, lembrando que é a complicação mais grave para nós cirurgiões. Eu nunca tive um caso que eu não tivesse algum fator de risco. Quando eu faço, eu falo que complicação em cirurgia, a gente tem que tratar essa complicação igual o CENIPA trata os acidentes aeronáuticos. Você tem que fazer o quê? Uma prospecção reversa. Você vai pegar desde o planejamento de voo, você vai pegar, se tiver caixa preta, ver a caixa preta, você vai ver os destroços, você vai ter que ver tudo para reconstituir o porquê que caiu o avião. No caso nosso, ele tem que andar de marcha ré para pegar os exames pré-operatórios, quanto que esse paciente tinha de grau, porque muitas vezes o paciente não é nosso. E eu pego muito pacientes, me são encaminhados muitos pacientes com complicações. É lógico, se esses casos todos que eu mostro para vocês fossem meus, eu já tinha parado com isso há muito tempo, porque já tinha desistido, né? Porque é muita encrenca. Então,
quando a gente tem uma complicação, a gente tem, mesmo que nesses casos, eu não peço o paciente para trazer os exames. Se ele está complicado, eu evito que ele tenha contato com o médico dele, porque isso só vai arengar a relação entre eles e eu vou acabar sendo envolvido. Então, eu prefiro eu ligar para o médico e falar com ele: ô fulano, estou tratando um paciente seu aqui, ele me procurou, ele está com ectasia, mas ele está tranquilo, vou conduzir o caso aqui para que não tenha estresse, mas eu precisava de algumas informações suas. Você tem como me mandar qual que era a paquimetria pré-operatória? Você tem histórico da estabilidade de grau desse paciente? Você sabe quanto que ele tinha, a refração dele? Qual que era a acuidade visual? São dados que você, quando pega o bonde andando, você não tem. Tá certo? Então, eu ligo para o colega e nunca um colega é, me negou qualquer informação. Pelo contrário, o colega fica satisfeito com você, porque você está herdando aquele filho preto que muitas vezes não tem pai. Então, como eu recebo muito caso, acaba que isso faz parte da minha rotina, eu não me importo. Eu crio uma boa relação com o paciente e a coisa e segue a vida. Amanhã não, quinta-feira, eu vou apresentar para vocês os meus, os seus e os nossos casos de ectasia, que tem e como foi que eu abordei a solução. Para vocês terem uma ideia, quando eu digitei lá na pasta de casos desafiadores, ectasia, ela apareceu em quase 40 casos. Ou seja, nos 300, quase 400 casos que nós temos, não, 350, mais ou menos 40 são ectasias. Ou seja, das complicações, mais ou menos, aparece em 10% das complicações, o que é muito. 10% de qualquer coisa é muito. Então, ela é rara como uma complicação de um tratamento refrativo. É rara. Mas quando complica, ela é mais ou menos, pelo menos na minha casuística aqui, em torno de 10% de todas as complicações. Então, quinta-feira, nós vamos ver uma série de casos. Eu vou tentar trazer casos onde cada situação eu tive uma conduta diferente, para a gente ver todas as possibilidades que podem ser feitas em caso de ectasia. Tá bom? É isso Perfeito, aí, gente. Reinaldo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? A hora é agora. Não. Então, falou, Ok, gente. Uma então, boa noite a então todos, então. Lembrando o até seguinte, amanhã, quinta-feira. amanhã, quem for me acompanhar, chegar 8 horas no Ocular Laser, que a agenda está muito cheia, tá? Combinado? Falou, Perfeito. Boa gente. noite, Boa Cláudio, pessoal. noite. Arnaldo, a todos, uma boa noite a todos, gente. Até mais.